Neste treinamento, vamos conhecer a unidade de tratamento de ar, ou UTA, aplicada ao ambiente hospitalar. Em poucos minutos, veremos suas funções, os principais componentes, o processo de filtragem, a inspeção e a troca segura dos filtros. O objetivo é reconhecer condições anormais, medir antes de concluir e registrar evidências. Assim, protegemos a qualidade do ar, a segurança das áreas atendidas e a confiabilidade do sistema de climatização. Durante cada etapa, siga sempre o projeto e os procedimentos. A UTA exerce 4 funções principais. Primeiro, ela filtra o ar, reduzindo partículas e protegendo componentes, dutos e ambientes. Na serpentina, remove calor sensível e, quando sua superfície fica abaixo do ponto de orvalho, também retira umidade por condensação. O ventilador fornece vazão e pressão ao sistema de distribuição. No hospital, a condição ambiental não depende apenas do equipamento. Ela precisa ser preservada com inspeções, medições, balanceamento, automação operante e registros corretos realizados pela equipe de manutenção. O ar percorre a UTA em uma sequência definida. Os dampers controlam a mistura entre ar externo e retorno. O pré-filtro e o filtro fino retêm partículas e protegem as seções seguintes. A serpentina resfria e pode desumidificar o ar. A bandeja e o dreno removem o condensado. Motor, correias e ventilador mantêm o ar em movimento. Sensores, instrumentos e válvulas apoiam o controle e o diagnóstico. O filtro EPA é o último processo de filtragem, retirando do ar as menores partículas. A filtragem acontece em estágios progressivos. O pré-filtro retém partículas maiores e reduz o carregamento dos filtros seguintes. O filtro fino aumenta a retenção de partículas menores e protege a serpentina, os dutos e os ambientes. Quando previsto no projeto, o filtro EPA realiza a etapa final de alta eficiência. À medida que os filtros ficam sujos, a pressão diferencial aumenta. A substituição deve seguir o limite da ficha técnica, o histórico das medições e o plano de manutenção. O fan coil atua, normalmente, no condicionamento de uma zona, com filtragem mais simples e vazão local. Ele pode retirar umidade quando ocorre condensação na serpentina, mas isso não representa um controle dedicado de umidade. A UTA pode integrar vários estágios de filtragem, ar externo e controle do ponto de orvalho. A pressão de uma sala também não depende somente da UTA. Ela resulta do equilíbrio entre insuflamento, retorno, exaustão, balanceamento, portas, sensores e automação do sistema. Importância da inspeção. Comece a inspeção pela casa de máquinas. Procure água no piso, sujeira, vazamentos, corrosão, ruídos ou vibrações fora do padrão. Verifique os filtros, a iluminação interna, a tomada de ar externo, a bandeja e o dreno. Depois, registre o delta de temperatura e o delta de pressão da água, além da pressão diferencial dos filtros. Confirme o funcionamento de termômetros, manômetros e da válvula de controle. Compare todas as leituras com o projeto, a condição de carga e o histórico do equipamento. A UTA depende das instalações ao seu redor. Os registros isolam a serpentina. O filtro Y retém detritos, enquanto o isolamento térmico evita condensação. Termômetros e manômetros ajudam a avaliar as diferenças de temperatura e pressão. Dutos, registros de ar e tomada externa sustentam vazão, renovação e balanceamento. Dreno, ralos e casa de máquinas limpa favorecem higiene e acesso. A válvula de controle, de 2 ou 3 vias, deve respeitar o projeto e o sentido real do fluxo da água. Antes de substituir os filtros, desligue a UTA, bloqueie as fontes de energia e confirme a parada do ventilador. Utilize os equipamentos de proteção definidos pela análise de risco. Retire cada filtro sem sacudir e coloque-o diretamente no saco de descarte. Instale filtros da classe correta, respeitando o sentido, o encaixe e a vedação. Substitua também o filtro da tomada de ar externo. Depois, feche as portas, libere o equipamento, religue, verifique a operação e registre o serviço. Estas 5 falhas são frequentes, mas precisam ser confirmadas antes da correção. O filtro Y obstruído reduz a vazão de água e a capacidade térmica. Filtros de ar sujos elevam a pressão diferencial e restringem a vazão. Correias frouxas patinam. Correias rompidas podem parar o ventilador. Uma válvula sem alimentação elétrica ou travada deixa de modular. A serpentina suja perde capacidade de troca térmica. Antes de intervir, bloqueie as energias e combine inspeção,
medições, comandos e histórico para identificar a causa. O método MAN transforma a observação técnica em melhoria. Mapear significa identificar falhas recorrentes e os desperdícios mais expressivos. Analisar significa investigar a causa raiz e avaliar a viabilidade técnica e financeira da intervenção. Melhorar significa aplicar soluções simples e sustentáveis para eliminar a causa ou reduzir seu impacto. Mesmo quando não existe recurso, ainda podemos inspecionar, medir, registrar, priorizar e comunicar. Fazer o melhor possível também significa trabalhar com segurança e evitar que pequenas anomalias se tornem falhas maiores. No ambiente hospitalar, a proteção começa antes da intervenção. Filtros, drenos e tomadas de ar podem expor o técnico a poeira, partículas e micro-organismos. Utilize respirador ou máscara, óculos, luvas e proteção auditiva, conforme a análise de risco e o procedimento. Controle as energias elétricas e mecânicas, as partes móveis, o ruído e os produtos químicos. Antes de abrir o equipamento, confirme o bloqueio e a parada. Se o risco não estiver controlado, pare e comunique. Proteja sempre a sua integridade.